Graça e paz, seja muito bem-vindo. Nós estamos na nossa EBD Online, Escola Bíblica Dominical, e hoje nós estaremos meditando sobre o livro de Mateus, capítulo 12. Comece a compartilhar, convide os amigos. Antes de iniciarmos a meditação sobre o texto sagrado, o ensinamento de hoje, eu quero orar por você. Quero te abençoar em nome de Jesus. São muitas as pessoas que dizem, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo a Bíblia, eu não consigo entender. E nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus. A palavra diz que aquele que pede sabedoria, Deus tem prazer em dar sabedoria. Nós vamos receber sabedoria dos céus, sabedoria, inteligência, nós vamos receber revelação. Deus tem prazer em dar sabedoria. Por isso nós vamos pedir, Deus vai te abençoar, os seus olhos se abrirão, e nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor juntos. É a nossa Manhã com Cristo, Escola Bíblica Dominical Online. E nós vamos meditar hoje. O tema é bem interessante. Nós iremos falar sobre o Senhor do sábado, o servo escolhido de Deus, a acusação contra Jesus e o principal texto que nós vamos meditar hoje é o sinal de Jonas. E vamos concluir a mãe e os irmãos de Jesus, ok? Então tem o tema principal, que é o sinal, e tem os temas secundários. Nós vamos concluir com a família de Jesus. É muito importante você entender que o livro de Mateus, que a Bíblia, ela foi escrita para o homem. É uma carta de um Deus, é a carta do Pai apaixonado por um filho perdido. E Ele quer nos ensinar, Ele quer nos instruir. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que pede sabedoria, Deus dá, e dá em abundância. Deus dá muita sabedoria. Porque o pai não quer ver o seu filho sofrer por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. O livro de Oséias diz: o meu povo sofre, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Muitas vezes não é por falta de fé, não é por falta de bom ânimo, de esperança. Quando a esperança acaba, a esperança é a última que morre. Não, às vezes estamos sofrendo por falta de conhecimento e sabedoria. Não temos resultados, não prosperamos. Por quê? Porque não temos conhecimento, não temos sabedoria, não sabemos como fazer, não sabemos como trabalhar, como prosperar, como conquistar. É como se nós estivéssemos usando uma ferramenta errada. Por exemplo, uma chave de fenda não serve para ser usada como um martelo. A chave de fenda cumpre o seu propósito. O martelo cumpre o seu propósito. É como um machado, como a própria palavra diz, é como um machado que não está afiado. Se o machado não estiver afiado, se o homem não tiver sabedoria, o seu trabalho é em vão. Ele exerce força, ele bate com força o machado, mas o machado está cego. E aí o que vai acontecer? Ele vai empenhar muita força e pouco resultado. E assim é o homem quando não tem sabedoria. E principalmente quando não tem sabedoria de Deus. Nós estamos num momento muito importante em que toda a ciência, a biologia, a ciência, que toda a medicina, ela se uniu do mundo inteiro. E a palavra diz que a ciência nos últimos dias se multiplicaria. Nós temos muita ciência. E nos dias de hoje, toda a ciência se uniu. Todos os países, até que são rivais, que competem entre si, que lutaram em guerras, na Primeira e na Segunda Guerra, os países se uniram e a ciência se uniu para tentar resolver um problema, o problema da pandemia, do Covid. Mas a ciência não consegue ainda resolver. Mesmo a ciência tendo crescido, se multiplicado, e a ciência tem sido muito boa, mas ela não consegue resolver. Então nós temos que saber que quando não há conhecimento, o povo sofre, o povo morre. O povo está morrendo em uma pandemia. Por quê? Porque não há o conhecimento,
não há o conhecimento, não há a ciência para resolver esse problema. Cada dia os números crescem mais. E quando não há o conhecimento, quando não há a ciência em determinada área da população, em determinada área da sociedade, da minha vida, as coisas vão se perdendo, vão se destruindo. Não há resultado, não há prosperidade. Por isso que uma das coisas que Deus diz, olha, pede, e pede porque eu tenho prazer em dar, e eu vou dar muita sabedoria. Pede sabedoria porque eu vou dar, eu não vou ficar, escolhendo, eu vou dar sabedoria para esse não. Pode ver que até as pessoas malignas possuem muita sabedoria, porque quem pede, ele dá. Então nós estamos aqui para pedir sabedoria. Então eu quero primeiro que você, se for possível, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos aos céus. Vamos pedir ao Pai, que o Pai abra os nossos olhos, que Ele abra o nosso entendimento, que Ele nos dê sabedoria. Senhor meu Deus, nós estamos diante de Ti para mais uma manhã com Cristo. Nós pedimos ao Senhor, nós clamamos ao Deus Altíssimo, que nos dê sabedoria, nos dê conhecimento e sabedoria para vivermos, para trabalharmos, para nos relacionarmos. Senhor, quantas vezes nos envolvemos em problemas, em conflitos, meu Pai. Quantos prejuízos por falta de conhecimento e sabedoria. Senhor, nós estamos aqui e estamos Te pedindo, Pai. E a Tua palavra diz que se um filho pedir pão, o Senhor não dará uma pedra. Nós estamos aqui pedindo, meu Pai, sabedoria. Nós pedimos ao Senhor a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, meu Pai, que vem dos céus. A sabedoria que liberta, que cura, que abençoa, que prospera. Não, meu Pai, um excesso de informação que nos faz parar, travar e nos torna religiosos. Meu Pai, a sabedoria, meu Pai, para vivermos. A sabedoria, meu Pai, para prosperarmos. Senhor, e acima de tudo, a sabedoria para entendermos, meu Pai, a Tua palavra que liberta. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Espírito Santo, convence, ministre aos nossos corações. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que abençoe cada pessoa, meu Pai, que está nesse momento participando, meu Pai, dessa transmissão ao vivo. E cada pessoa que depois será alcançada, meu Pai, pela Tua palavra, que liberta, que cura, que abençoa, que salva, meu Pai. Pai, nós não queremos ser, meu Pai, este povo que é destruído por falta de conhecimento. Senhor, dê conhecimento aos governadores, dê conhecimento, meu Pai, ao presidente, dê conhecimento, meu Pai, aos médicos, aos cientistas, dê conhecimento aos pais, aos filhos, dê conhecimento, meu Pai, aos seus sacerdotes, aos seus servos. Meu Pai, a Tua palavra diz que todo aquele que pede, recebe. E nós, meu Pai, pedimos, já com a certeza de que recebemos. Te agradecemos por toda a sabedoria e conhecimento que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Senhor, em Teu nome eu ainda profetizo que muitos cientistas se levantarão, que muitos homens, meu Pai, com sabedoria para resolverem problemas, para direcionar o Seu povo, sejam levantados agora, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, aqueles que possuem esse dom. Dê, Senhor, esse dom ao Teu povo, em nome de Jesus, o dom da ciência, o dom da revelação, o dom da sabedoria, o dom para discernir, meu Pai, todas as coisas. É isso que nós pedimos e desde já Te agradecemos e nos alegramos, porque o Senhor ocultou essas coisas aos orgulhosos, aos soberbos, mas deu graça aos humildes. E nós Te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer. Seja muito bem-vindo, é nossa EBD Online, Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 10 horas da manhã, a nossa EBD Online, Escola Bíblica Dominical, é a nossa manhã com Cristo. Que você possa aprender e que cada manhã seja uma manhã com Cristo na sua vida. Que cada dia você possa acordar, despertar e ter a sua manhã com Cristo e o seu dia abençoado.
ok? Vamos ao texto sagrado. Nós estamos no livro de Mateus, hoje é o capítulo 12. Nós vamos falar sobre o Senhor do sábado, logo o primeiro tema já polêmico, o Senhor do sábado. Em seguida, o servo escolhido de Deus, a acusação contra Jesus, o sinal de Jonas, que é o tema principal, e vamos concluir com a mãe e os irmãos de Jesus, ok? Então vamos começar a leitura e nós vamos lendo, parando, meditando, refletindo. Você pode participar, é muito importante que você nos ajude para que essa mensagem alcance o necessitado, para que a gente possa abençoar mais uma vida. É muito importante que você se inscreva no canal do YouTube, que você clique no sininho para ser notificado. É muito importante que você curta o vídeo e que você escreva qualquer coisa. Você cumprindo essas 4 etapas, seja qual for a rede social, no YouTube, no Facebook, no Instagram, se você estiver seguindo, curta, compartilhe, deixe um comentário. Isso é extremamente importante para que a inteligência artificial das redes sociais, para que toda a mecânica entenda que esse tema é importante para você, que você quer receber mais sobre esse tema, que o tema é importante, que você quer mais sobre esse tema e principalmente que esse tema deve ser espalhado para todas as pessoas, para todos que estão precisando. Por isso é importante, se inscreva no canal do YouTube, clique no sininho para ser notificado, curta o vídeo e deixe um comentário, por mais simples que seja o comentário. Ok, amém, Deus te abençoe, qualquer coisa, para que a inteligência artificial, para que a mecânica das redes sociais possa entender que isso é importante para você e que isso vai ser bênção para as pessoas. E eu te peço agora que você compartilhe, convide pessoas. Nós vamos começar agora a meditar no texto sagrado. E o tema que começa é bem polêmico, o Senhor do sábado. Ok? E eu vou aqui logo responder, antes de começar já vou responder. Pastor, você guarda o sábado? Eu guardo tudo. Eu não gosto de perder nada, por isso eu guardo o sábado e eu guardo tudo. Eu não gosto de perder nada, eu não gosto de perder nada. Você já perdeu alguma coisa, aí você fica procurando e... Aí eu perdi, não, então eu guardo para não perder. E o sábado é extremamente importante, o domingo, a segunda, todos os dias são importantes, mas nós vamos ver sobre o sábado e entender de forma espiritual. Eu guardo o sábado, mas aqui com todo respeito à doutrina dos adventistas e todas as demais, né, ao judaísmo, adventista do sétimo dia, né, todas as religiões que guardam o sábado, o meu respeito, mas aqui eu vou ler o texto sagrado e a doutrina de Cristo, e não uma religião. Então, eu vou te ensinar sobre guardar o sábado para não perder, porque perder as coisas é terrível, e você não pode perder nada. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, e quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja, ok? O que o Senhor diz às igrejas. Então eu guardo o sábado, eu guardo o sábado. Como é que eu guardo o sábado para não perder o sábado? Para não ser um judeu, para não seguir uma doutrina que não seja de Cristo. Nós vamos falar sobre isso, ok? Eu quero deixar bem claro aqui, me posicionar. Guarda o sábado, pastor? Eu guardo. Agora, eu não sou judeu. Eu, com todo respeito, estudei 3 anos e meio na escola adventista. Eu estudei a quarta, a quinta e a sexta série na escola adventista de Mogi das Cruzes. Tenho muita gratidão, aprendi muito, mas eu não sou judeu, eu não sou da adventista do sétimo dia, apesar de conhecer essas religiões, respeitar essas religiões e aprender muitas coisas com elas, mas eu não sou judeu, eu não sou adventista do sétimo dia, eu não sou católico, apostólico, romano, eu não sou evangélico, não sou gospel, eu sou discípulo de Cristo. Então eu vou te ensinar a guardar o sábado como Cristo guardava, ok? Tá? Para você não perder, Deixa eu aqui molhar o bico, tomar o meu café da manhã. Quero até agradecer a sua presença, a sua participação, vendo pessoas aqui que acompanham há muito tempo.
estamos caminhando, que estamos aprendendo juntos há muito tempo, algumas pessoas novas, Rosângela, Délcio, Nice, Enio, meu tio, benção tio, Deus te abençoe. Então vamos ao texto. Mateus capítulo 12, o Senhor do sábado. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e você acha que ele não é Senhor do sábado? Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, não é os discípulos de Jesus. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Então, imagine Jesus e os seus discípulos estão trabalhando, estão em viagem, chega o dia do sábado, e no sábado eles estão passando por uma lavoura, os discípulos com fome, entram na lavoura, começam a colher para comer. E aí os fariseus, olhando aquilo, ficam indignados e escandalizados. Como é que vocês estão fazendo isso no sábado? Não lavaram as mãos, estão colhendo, trabalhando. Eles ficam indignados, perguntam para Jesus. Olha o que os seus discípulos estão fazendo, isso pode? Isso não é permitido, isso é um escândalo. Olha aqui, ó. Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Agora, o que não é permitido não é pecado. Uma coisa é pecado, outra coisa é o que não é permitido. Uma coisa pode não ser permitido, mas não ser pecado. Não é pecado. Então, separar aqui, ok? Versículo 3. Vamos ver agora o que Jesus respondeu, porque é o que importa. O que importa é a palavra de Jesus. Não é o que os fariseus acham, não é o judaísmo, não é isso, não é aquilo. Vamos ver o que Jesus fala. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Primeira coisa que Jesus vai já lá na ferida. Vocês não leram? Vocês não leram o livro? Vocês não conhecem as escrituras? Não é o que eu acho, o que eu não acho. Não é o que é melhor. Não é a minha doutrina, é a palavra do Pai. Lembra que Jesus veio trazer o quê? O reino. O reino é chegado. E ele começa a levar as boas novas. E a curar as pessoas. E aí Jesus já vai dizer: vocês não leram? Então as pessoas falam sobre o sábado sem ter lido o texto. As pessoas falam sobre o sábado, as pessoas fazem doutrina sobre o sábado sem ter lido o texto. Então Jesus já pega os fariseus por aí. Ele respondeu: vocês não leram? Vocês não leram? Vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Então ele já começa a dizer: ó, os meus discípulos estão com fome. Estão com fome. Vocês não leram o que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam com fome? E aí continua o texto. 4. Ele entrou na casa de Deus e junto com os seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Olha como é que... Sabe, porque a tentação de Satanás, lá no começo tem uma mensagem muito interessante no canal do YouTube, que eu falei, não foram 3 tentações de Jesus, foram 7. E uma das tentações, as tentações de Satanás, a gente fala muito sobre isso, como é que o diabo vai tentar? Ele usava a palavra do Antigo Testamento, ele usava a palavra de Deus, e ele pegava uma parte do texto. Ele pegava uma palavra do texto e ele distorcia o texto para tentar Jesus. E é exatamente isso que os fariseus estão fazendo. É exatamente isso que Satanás e os religiosos fazem. Eles usam o texto fora de contexto. E aí Jesus está dizendo: olha, Davi e os seus companheiros fizeram o que não era permitido. Não era pecado, não era permitido. Era uma regra, era um costume, era uma tradição.
Então eu e os meus discípulos estamos com fome. Os meus discípulos estão com fome. Davi e os seus companheiros estavam com fome. Vocês leram o que fez Davi e os seus companheiros quando estavam com fome? Eles entraram na casa de Deus e comeram do pão da presença, o que não era permitido. Vamos continuar. Mas apenas aos sacerdotes, versículo 5, ou vocês não leram na lei? Olha aqui de novo Jesus. Ou vocês não leram na lei? Usar parte da lei é injustiça. Usar parte da lei em benefício próprio ou usar parte da lei para prejudicar alguém é injustiça. Então Jesus deixa bem claro. Vocês não leram o que fez Davi? Versículo 5. Ou vocês não leram na lei? A lei é igual para todo mundo. Os meus discípulos estão com fome. Vocês leram o que fez Davi e os seus companheiros quando estavam com fome? Eles entraram na casa de Deus e eles comeram do pão que não era permitido, o pão da presença. O pão da presença que representa a presença de Deus. O pão da presença, eles comeram o pão da presença que não era permitido eles comerem. Só o sacerdote podia comer esse pão. Mas eles comeram. E aí Jesus continua. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam? Um sacerdote que profana a lei. Meu Deus, vamos voltar. Versículo 5. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Ué, olha que Jesus está dizendo, olha, no sábado os sacerdotes trabalham. Eles profanam a lei, mas não tem culpa. Eles não são culpados. Não há culpa sobre o sacerdote por trabalhar no sábado. O que Jesus e os discípulos estão fazendo no sábado? Trabalhando como sacerdotes. Não sacerdotes do templo de Salomão, mas sacerdotes do templo celestial. Porque eles estão trazendo uma mensagem que vem dos céus, que vem do tabernáculo que está nos céus. Lembra Moisés que ele viu o tabernáculo e Deus diz, agora faça uma réplica, agora faça uma cópia. O que você viu aqui em cima, esse tabernáculo que você viu aqui em cima, faça um igual aí embaixo. Vamos continuar o texto. Mas só para ler de novo. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Então o que Jesus está dizendo? Olha, a lei é bem clara. Os sacerdotes trabalham no sábado, eles trabalham no templo, eles abençoam as pessoas e eles comem, eles trabalham e comem, mas eles profanam a lei, mas eles não têm culpa. Eles não são pecadores. Isso não é pecado. E aí continua. Eu digo a vocês que aqui está o maior do que o templo. Jesus está dizendo, eu sou maior do que o templo. Eu sou mais importante do que o templo. Jesus, nós lemos no capítulo anterior, no domingo anterior, ai das cidades que não se arrependeram. Nós vemos que Jesus, nós vemos na palavra de Deus que ele diz, olha, Salomão, eu sou maior do que Salomão. Está aqui quem é mais importante, é maior do que Salomão. Então nós vamos ver aqui. Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Porque para o religioso, o templo é mais importante. E aqui de forma nenhuma eu quero tirar a importância do templo e da igreja. Hoje à noite eu vou à igreja. Hoje à noite eu vou à igreja. Trabalhar, pastor? Não, eu vou descansar. Mas você não é o pastor, você não vai levar a palavra? Mas às vezes as pessoas não entendem. Você vai trabalhar? Eu trabalho, sou sacerdote. Eu como do pão da presença. Mas eu vou para a casa do Pai, eu vou trabalhar. E o meu trabalho é descansar em Deus. Eu confio em Deus.
não na força do meu braço. Mas eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Jesus é maior do que Salomão. Jesus é maior do que o templo. Se vocês soubessem, olha aqui, agora vem o segredo do sábado. Agora vem o segredo do sábado. Se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo misericórdia. O que Deus deseja? Misericórdia, não sacrifícios. Não teriam condenado inocentes. Olha aqui que Jesus está falando, ó. Vocês prezam o sacrifício. E porque vocês prezam o sacrifício, vocês condenaram os inocentes. Foram injustos. Mas eu quero, desejo misericórdia, ser justo. Vamos continuar, versículo 8. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tudo que te prende, tudo que te limita, tudo que te escraviza, tudo que dita regra para você, é seu Senhor, e você se torna escravo dele. Então Jesus está dizendo, olha, é eu que mando no sábado, não é o sábado que manda em mim. O sábado foi feito para mim, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Sabe, é muito parecido a questão do dinheiro, né? O dinheiro manda no homem. O homem é escravo do dinheiro. E aqui, o mesmo princípio. O sábado manda no homem. O homem é escravo do sábado. Deus colocou o homem acima de todas as coisas e deu uma ordem: subjugai, dominai e governai sobre todas as coisas. Jesus diz: o sábado, eu sou o Senhor do sábado, eu fiz o sábado, e eu fiz o sábado para o homem. Então, eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que o templo. Eu sou o Deus Criador. Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que Salomão, maior do que o templo. Eu fiz o homem e eu fiz o sábado. E o sábado é para o homem. Nós vamos continuar aqui, versículo 10. 9. Saindo daquele lugar, dirigiram-se à sinagoga deles. E estavam ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Vamos parar aqui, porque aqui vai entrar um milagre. Um grande milagre. E eu quero que você entenda algo. Você já percebeu que os milagres e os grandes milagres de Jesus aconteceram no sábado? Você consegue entender que uma das coisas que provocou a ira dos religiosos e a inveja dos grandes para crucificar Jesus foi porque ele fazia milagres, e principalmente milagres no sábado. Então o sábado sempre foi um tema polêmico. Jesus, ele foi atacado, ele foi perseguido. Os grandes, os invejosos, tinham inveja de Jesus porque ele fazia grandes coisas. E principalmente porque ele fazia no sábado. No sábado. Agora, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, para Davi a lei é uma e para mim a lei é outra. Davi pode e eu não. É isso que Jesus está dizendo. Ele está falando sobre a lei, mas ele está dizendo, vocês leram, não leram? Vocês leram o que Davi e os seus companheiros fizeram, não leram? Alguém já pregou sobre isso? Vocês já falaram que Davi pecou? Alguém já falou que Davi entrou no templo e comeu do pão da presença e ele não podia, não era lícito ele fazer isso? Alguém já falou alguma coisa sobre isso? Vocês julgaram Davi? Vocês condenaram Davi? Os seus pais condenaram Davi? Então, o que o Davi fez é o que eu fiz. Davi teve fome e os seus companheiros comeram o pão da presença. Os meus discípulos estão com fome e estão comendo. Agora, para Davi é diferente, né? Para Davi a lei é uma e para mim a lei é outra. O religioso é sempre assim. Ele pega a lei e ele vai usar a lei a benefício próprio, conforme ele quer. E aí, Jesus está falando isso, a lei para Davi é uma e para mim é outra. Ele, nas entrelinhas, está dizendo, eu sou maior do que Salomão.
Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que Davi. Eu sou filho de Davi, mas eu sou Deus. Então o sábado, eu guardo o sábado? Guardo o sábado. É terrível perder alguma coisa. Eu não gosto de perder nada. Nada. E o sábado não é da lei. Da mesma forma que o dízimo. Por isso que eu trouxe aqui o paralelo. Dinheiro e sábado. Porque o dízimo e o sábado não é da lei, não é judaico. Não é judaico. Não é da igreja adventista do sétimo dia. Isso é de Gênesis. O dízimo é antes da lei e o sábado é antes da lei. O sábado é antes do dízimo. O sábado ainda é no jardim do Éden, quando Deus no sétimo dia descansou. Por quê? Estava cansado? Pastor, por que você descansa? Por que você guarda o sábado? Porque você está cansado? Não, porque é um princípio. Porque é um princípio. Então eu não vou explicar de forma teológica, eu não vou trazer uma doutrina, eu só vou dizer para você, o dízimo é antes da lei. O sábado é antes da lei. Pastor, mas você segue muitas coisas que os hebreus seguem, que os judeus seguem? Muitas coisas eu sigo, sabe? Quando eu vejo um sábio dando um bom conselho para uma outra pessoa, olha aqui, ele não está falando comigo, mas o que ele falou faz sentido, o que ele falou é bom. Agora, o dízimo e o sábado não foi Deus falando para o judeu. Mas isso é tão bom e é tão importante que Deus colocou como lei para o judeu. Para mim é graça. Ser dizimista é uma graça, não é uma lei. É antes da lei. É lei para o judeu e é graça para mim. O sábado é lei para o judeu, mas é antes da lei para a humanidade. É antes da lei para a humanidade. É lei para o judeu e é graça para mim. Ser dizimista e guardar o sábado, para mim é graça. Para o judeu é lei. Para o judeu é lei. Para mim é graça. Para a humanidade, ser dizimista e guardar o sábado é sabedoria. Então quando eu vejo uma pessoa, um sábio, dando um conselho para outra pessoa, eu falo, olha, ele não está falando comigo, não tem nada a ver com isso, mas o que ele falou para ele serve para mim. É muito bom. Então tem coisas que Deus falou para os judeus que é muito bom para mim. Eu não como sangue. Deus falou para os judeus e entregou como lei. Agora eu olho e falo, puxa, isso é bom. Ter uma boa alimentação, ter uma boa refeição, uma alimentação equilibrada. Tanto é que os judeus possuem uma boa saúde, uma boa alimentação, uma boa administração, uma boa economia, um bom governo, uma boa moeda. Então tem coisas que Deus falou para o judeu que para mim é bom. Eu olho, dá pra... Agora, preste muita atenção, porque nós somos continuação. Existe a raiz, existe o tronco, existe os galhos e nós somos os galhos enxertados. Então tem algo que vem da raiz, que passa pelo tronco, que passa pelos galhos e que chega aos enxertados, que é a essência, que é o néctar, que é a seiva. Entendeu? Então tem algo que faz parte do todo. Agora tem coisas que acontecem só na raiz, tem coisas que acontecem só no tronco, tem coisas que acontecem só no galho e tem coisas que acontecem só nos ramos. Sabe o que acontece nos ramos? Só nos ramos. Os ramos, eles dão 3 vezes mais frutos do que os galhos. Então uma das coisas boas de ser um ramo enxertado é que nós fomos colocados ali para dar muitos frutos. Mas aí eu acho que já deu para clarear alguma coisa, já, né? Então, eu guardo o sábado, eu guardo. Se não der para guardar o sábado, eu guardo o domingo. Agora, se não der para guardar o domingo, eu guardo a segunda. O importante é eu ter um momento de sabá. O que é um momento de sabá? É um momento em que eu não uso a minha força física, mas eu confio no Senhor. É um sinal, é um símbolo, é profético. Jesus é o meu descanso. O sábado representa Jesus. Da mesma forma que o judeu descansava no sábado,
Deus colocou o sábado para que fosse descanso para o judeu, para que o judeu pudesse aprender a descansar no sábado, para que depois pudesse descansar em Jesus. Era um treinamento, era um ensinamento. Eu não tive esse treinamento. Eu não sou judeu, eu não sou o filho mais velho. O filho mais velho às vezes sofre mais, né? É mais ensinado, é mais cobrado, é mais castigado. Então eu não sou o primogênito. Eu era o último que me tornei o primeiro. Então, o que acontece? Primeiro o pai está ensinando o filho, olha, descansa no sábado. Mas por que descansar no sábado? Para que serve descansar no sábado? Eu estou te ensinando a descansar para que você possa aprender a descansar em Jesus. Eu não tive o treinamento, eu não sou judeu. Eu tive que descansar direto em Jesus. Mas vamos continuar o texto, porque agora vem o milagre. E aí vem a ira. Vem a ira. Porque quem aprende, entre aspas, a trabalhar no sábado, ou seja, trabalhar confiando em Jesus, quem aprende a trabalhar e encontra um trabalho que gosta, nunca vai trabalhar na vida, vai sempre descansar. Por mais que esteja sempre suando, estou aqui suando. Meu trabalho não é fácil não. Cuidar de pessoas, cuidar de pessoas não é fácil, não é brincadeira, é extremamente cansativo. Se eu não aprender a trabalhar, e se esse trabalho não for o meu trabalho dos sonhos, o meu chamado, se eu não aprender a trabalhar, e se esse não for o meu trabalho, o trabalho dos meus sonhos, o meu trabalho, a partir do momento que eu trabalho e faço o que eu gosto, eu deixo de trabalhar, eu me divirto, ou eu descanso, ok? Agora vamos ao milagre. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Não é a sinagoga de Jesus, é a sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Procurando um motivo para acusar Jesus. Então, ali tem um homem com a mão mirrada. Já colocaram ele ali, ó. Não, Jesus não aguenta ver alguém sofrendo. Vamos colocar uma pessoa com a mão mirrada. Jesus vai olhar, Jesus, ele deseja misericórdia, ele tem misericórdia, ele tem compaixão, ele não consegue ver um problema e ficar sem resolver, ele não consegue ver uma pessoa sofrendo e não ajudá-la. Então colocaram ali uma pessoa com a mão mirrada. Presta atenção, ó. Versículo 9. E saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? O sábado em questão de novo. Pode curar no sábado? Comer pode, né? Porque a lei mais importante é a lei da vida. Então, comer pode, agora e curar? E curar? Ué, mas vai deixar alguém morrer? Não pode curar? Vamos ver aqui o que Jesus diz. Porque eles perguntam, é permitido curar no sábado? Ele lhe respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quem é que vê um animalzinho caído e sofrendo, não vai lá e vai tirá-lo? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Pode fazer o bem no sábado? Pode. Pode fazer o bem no sábado. Faça também no domingo. Faça o bem na segunda. Faça o bem na terça. Então Jesus diz, olha, eles perguntam, é permitido curar no sábado? Jesus, ele traz uma ilustração e no final ele diz, faça o bem no sábado. Faça o bem. Faça o bem para você mesmo. Confie em mim. Descanse em mim. Ajude o necessitado. Cure o doente. As pessoas querem acabar com o ministério de Jesus. Ele vem anunciando o reino é chegado. Ele vai levando as boas novas. As pessoas querem levar notícias ruins. Então Jesus, ele diz, o reino é chegado. O reino é chegado. Ele leva boas novas, não uma religiosidade, boas novas. E ele cura os enfermos, mas aí querem que ele não cure os enfermos. No sábado não.
Aí depois iam arrumar, não, mas segunda-feira você tá, não faz o bem também segunda não. Agora se você só faz o bem no sábado, você faz o bem na sua casa, você faz o bem no seu trabalho, você faz o bem na segunda, você faz o bem no sábado, no domingo, ou só no domingo à noite? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Deus abençoe Ari, Ivan, Joyce, Deus abençoe. Vamos continuar aqui. Então, versículo 13. Então ele disse ao homem, estenda a mão, ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Aqui começou a primeira, aqui vem capítulo 12 de Mateus, primeira vez, vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Só porque ele fez o bem no sábado. Quando se fala de sábado, quando se fala de dinheiro, vira morte. Caim mata Abel, os irmãos jogam José no fundo do poço, Ismael persegue Isaac, ri de Isaac, vira uma risada, vira uma zombaria, te jogam no fundo do poço, querem te matar. Basta falar de dízimo e sábado que vira uma guerra. A religiosidade é terrível. É terrível. Querem matar Jesus e os discípulos de Jesus. E os dois principais temas, dízimo e sábado. Coisas tão boas para a humanidade. Deus não deu para o judeu, Deus deu para a humanidade. Antes dos hebreus e antes do judaísmo, Deus deu para o homem, Deus deu para Adão, Deus deu para o homem, para a humanidade. Deus deu para Abraão ser dizimista e guardar o sábado. Isso é tão bom e é tão importante aprender a descansar e a confiar. Por que descansar vem antes de ser dizimista? Porque só quem descansa em Deus, só quem confia em Deus vai ser dizimista. Confiar em Deus leva à prosperidade. Isso é tão importante, é tão de Deus. Isso não é religiosidade, que Deus dá no jardim do Éden e dá para o primeiro homem, e dá para o primeiro homem que Deus chama Abraão. Por quê? Porque é para o homem, é para a humanidade, é para todas as nações. E isso é tão bom e é tão importante que quando ele chama Israel, ele coloca como lei. Como lei. E para nós como graça. Mas, agora o servo escolhido de Deus, versículo 15. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Ué, mas Jesus não aprendeu, se te derem um tapa na face, dê a outra? Jesus nunca ensinou um filho a ser trouxa. Jesus nunca ensinou um filho a ser besta. Fica aí apanhando. Não, Jesus, ele está sendo ameaçado de morte, ele foge. Quando ele nasce, Herodes queria matá-lo. O anjo avisa. E aí José e Maria fogem para o Egito. Querem matar Jesus de novo. O tempo todo querem matar Jesus. Jesus nasce, querem matá-lo. Jesus começa o seu ministério, querem matá-lo. E ele faz o quê? Não, confie em Deus. Se te derem um tapa do lado, dê o outro, dê outra face. Não, foge, se esconde. Seja inteligente, irmão. Sai do meio do homem perverso. Sai da roda do escarnecedor. Não ande com pessoas malignas. Você sabe que a pessoa quer o seu mal, quer te prejudicar, quer se aproveitar. E você continua. Foge, se esconde. Aprende com Jesus. Não é covardia, é sabedoria. Jesus aqui, sabendo disso, o quê? Que eles queriam matá-lo. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Jesus se retirou. Saia desse lugar. Os religiosos querem matar. Saia desses lugares. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que haviam entre eles. Querem matar, Jesus se esconde, Jesus se retira, uma grande multidão segue e ele vai curando. Advertindo-os que não dissessem quem ele era. Ué, mas é bem interessante, né? Eu vejo hoje, desculpa aqui com todo respeito, mas eu vejo algumas coisas assim, eu vejo
Aonde você foi curado? Na igreja tal. Essa obra é importante para você, meu filho. Essa obra é importante. Aqui Jesus, que é maior do que o templo, que é maior do que Davi, que é maior do que Salomão. Ele fala assim, olha, não fala quem eu sou, não. Não fica falando quem eu sou, não. Não fica falando o que eu estou fazendo, não. Eu acho que algumas pessoas precisam aprender com Jesus e não com os fariseus. Porque Jesus aqui, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Quem ele era. Isso aconteceu para se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Está falando o que? De Jesus. Para se cumprisse essa palavra. Então, agora, acusações contra Jesus. Vamos ver as acusações, né? Tem pessoas que não gostam de mim. Eu falo, faz uma lista. Não gosta de mim? Entra na fila. Tem tanta gente que não gosta de mim. Tem tanto religioso. Eu falo, não gosta de mim. Eu tenho isso contra você. Faz uma lista. Eu te odeio. Entre na fila. Entre na fila. Jesus aqui, agora versículo 22. Depois disso levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. Depois do homem que tinha a mão mirrada, e perguntam, pode curar no sábado? Jesus, ele diz, faça o bem no sábado. E curou o homem de mão mirrada. Jesus está dizendo, não há uma religião, não há uma religiosidade, não há um fariseu que me faça parar o propósito do Pai. Eu vim trazer um reino. Eu estou levando as boas novas e eu estou aqui para curar os enfermos. Ninguém vai me parar. Eu vou continuar trazendo o reino e levando as boas novas e curando os enfermos. Tem gente que recebe uma crítica, às vezes uma crítica construtiva, às vezes um feedback, já fica dodói. Jesus está sendo perseguido e ameaçado de morte desde os 2 anos de idade. Mas vamos ser discípulos de Jesus ou vamos ser religiosos? Depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Não será esse o filho de Davi? Não será esse o Deus encarnado? O povo começa a pensar já agora. O povo já começa eu acho que ele não é um iluminado. Eu acho que ele não é um profeta. Ele não é um dos profetas. Ele não é um milagreiro. Eu ainda não tenho certeza, mas eu acho que ele é o filho de Davi. Eu acho que ele é Deus. Vamos continuar. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus conhece os nossos pensamentos. Disseram-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Preste muita atenção que as pessoas começam a pensar, será que ele não é o filho de Davi? E os fariseus, eles começam a pensar. Os fariseus começam a dizer, ele faz isso porque ele é o principal dos demônios. Ele é um demônio, ele não está endemoniado, ele é um demônio. Ele é o principal dos demônios, ele é Beelzebul. E você acha que alguém vai falar isso para Jesus? Você acha que alguém vai lá fazer fofoca? Como é que eu vou falar para Jesus que estão falando isso dele? Eu acredito que ninguém teve coragem de falar, mas nós vamos ver mais para frente. Jesus pergunta, o que a multidão fala? Quem eu sou? A multidão fala que eu sou quem?
E vocês dizem que eu sou quem? Para vocês que me conhecem, quem eu sou? Mas aqui, ninguém vai falar, Jesus, olha, estão falando que você é Beelzebul. Estão falando que você é o principal dos demônios. Estão falando que você, nos dias de hoje, é o anticristo. Ninguém ia falar isso para gente. Ninguém teria, nem a pessoa mais íntima teria coragem de falar isso. É um insulto tão grande. Mas Jesus, ele não ouviu o que eles estavam falando. Ninguém teve coragem de falar, olha, os fariseus estão falando isso. Jesus, ele sabia o que estava no pensamento dos fariseus, dos religiosos. E aí ele começa a falar. Mas se uma casa estiver dividida, se um demônio expulsa outro demônio, se um demônio está contra outro demônio, existe um princípio. Casa dividida cai. 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Preste atenção. 70 anos depois, quase 70 anos depois, Israel, a cidade vai ser destruída e as casas queimadas. Por quê? Porque a cidade estava dividida. Por quê? Porque as casas estavam divididas. Se Israel tivesse recebido Jesus, se não houvesse divisão entre a religião, a cidade estaria de pé até hoje. Mas um reino não subsistirá. Uma cidade será invadida e destruída, e as casas queimadas quando há divisão. Por isso é muito importante ter unidade. Mas vamos, versículo 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Tá, então aqui de novo. Davi pode, eu não posso. Os seus filhos expulsam demônios. Eles podem. Eu expulso demônio, eu não posso. Seus filhos expulsam demônios e são filhos de sacerdotes, são filhos de Deus. Eu expulso demônios e eu sou Beelzebul. A lei para vocês é uma e para mim é outra? Esse é o fundamento da religiosidade. Esse é o fundamento da religiosidade. Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Não tem como negar. Ele está dizendo, então os filhos de vocês expulsaram em nome do Senhor. Eu estou expulsando em nome de Beelzebul. A lei para os seus filhos é uma e para mim é outra. Mas não se preocupe, porque o filho de vocês, que expulsa demônios, vai julgar vocês. Vai julgar vocês. Mas tem uma coisa, se eu estou expulsando em nome do Senhor, o reino é chegado. Eu estou cumprindo o meu propósito. Porque eu expulso os demônios e estabeleço o reino. Eu expulso os demônios e estabeleço o reino. E as boas mensagens vão sendo levadas e os enfermos estão sendo curados. Versículo 29. Ou como alguém pode entrar numa casa de um homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-los? Só então poderá roubar a casa. Então Jesus está dizendo, então se há um demônio e eu estou expulsando o demônio, existe uma casa dividida. Mas se nessa casa, e nós somos casa de demônios ou casa de Deus, se há ali um demônio, eu só posso entrar ali e pegar tudo se eu amarrar o demônio e expulsar o demônio. Jesus está falando por parábolas. 30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não junta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há por vir. Jesus está dizendo, olha, o que vocês falarem contra mim, perdoado, tanto é que eu vou morrer por vocês. Mas o que vocês falarem contra o Espírito Santo, não será perdoado. O que Jesus está falando aqui? Que pecado é esse que não será perdoado? Gente, falar sobre o pecado que não será perdoado,
Porque todo pecado é perdoado. Mas Jesus aqui ele diz, há um pecado que não será perdoado. É muito profundo, tem que ser um curso. Então eu não vou me aprofundar, mas eu quero tirar uma dúvida para você, deixar algo bem claro. A base, tá? Porque Jesus aqui está falando com líderes, não está falando com o povo. Então tem uma série de coisas, uma série de princípios para se falar sobre o pecado que não será perdoado. É uma mensagem para líder. Mas para deixar bem simples aqui, porque aqui não é um discipulado e aqui não é um curso de teologia, é uma escola bíblica dominical. Então, para deixar bem simples, é o seguinte: quando o Espírito Santo ministra, quando Jesus fala, se você quiser acreditar, bem, se você não quiser acreditar, bem, é pecado e é perdoado. Agora, quando o Espírito Santo fala, o Espírito Santo convence. Ele não fala, ele convence. Ele diz, isso é pecado. E você sabe que é pecado, porque o Espírito Santo ele fala e ele convence. Mas você não se arrepende, esse pecado não é perdoado. Ok? De forma bem simples e básica. Porque tem gente que fala, não, eu pequei contra o Espírito Santo, eu não serei perdoado, eu vou para o inferno. Então é muito tenso, é muito profundo, é uma mensagem para líder, não tem nada a ver com o povo. Mas de forma bem simples aqui, tá? Jesus ele ensina. Jesus ensina. E você ouvindo a mensagem de Jesus, você pode acreditar ou não acreditar. Se você não acredita, você pode ainda ser perdoado. Mas quando o Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo ele não só fala, ele convence. Ele não veio para morrer pelo pecado, o Espírito Santo. Jesus veio para morrer pelo pecado, pelo pecador. Mas o Espírito Santo ele não veio para morrer pelo pecador. Ele veio para convencer o pecador. Então, o ministério do Espírito Santo é convencer o pecador. Então, ele vem e ele traz a palavra de Jesus e, além de fazer lembrar, ele convence. Mas se o homem tem o coração tão duro que ele diz, não, eu sei que é pecado, mas eu não me arrependo, é pecado para a morte. Ok? Mas aí é bem mais do que isso. Considere uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras. Agora Jesus pega pesado. Jesus sabe, crente não fala palavrão, né? Mas diz, ô cego, ô mula de Balaão, cego de Jericó, raça de víbora. É assim que crente xinga. Ainda estava vendo ontem... Eu gosto muito de stand-up, e o problema é que stand-up tem muito palavrão, né? E aí tava um cara lá do stand-up falando que ele foi convidado, o cara era maconheiro, virou crente. E aí foi convidar ele para ir jogar bola com os crentes. Só que ele sabe, crente ele não fala palavrão. E aí ele falando, né? Contando isso, ele fala muito palavrão e ele indo lá jogar futebol no meio dos crentes que não fala palavrão. Aí a conversa com o pastor, e aí é muito engraçado. Aí procura aí, mas só para dar uma risada, mas crente não xinga, não fala palavrão, né? Mas ele falou, raça de víbora, cego de Jericó, mula de Balaão, né? Se você souber mais alguma, coloca aí no comentário aí, que eu gosto de usar essas coisas também, tá? No meio da mensagem eu falo, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Jesus está aqui trazendo o quê? A raiz da condenação ou a raiz da salvação. É o que falamos. Tome muito cuidado com o que você fala. Tome muito cuidado com o que você fala. Jesus, ele sabe o que eles estavam pensando, mas eles sabem o que eles estavam falando. E nós seremos julgados pelo que falamos. Então aqui é bem interessante que Jesus está dizendo, olha, eu não sei como uma árvore ruim pode dar frutos bons. Eu não sei como uma pessoa ruim, eu sei que vocês são ruins, mas vocês falam coisas boas. Eu não sei como vocês fazem isso. Vocês são ruins, mas vocês são tão ruins que chegam a ser falsos, hipócritas, raças de víboras. Vocês são ruins, mas falam coisas boas. Como é que pode uma coisa ruim falar coisa boa?
1 hora, vamos encerrar, tá, gente? Não quero prolongar não, já acabou aqui do Instagram, vamos continuar no Facebook, estou gravando, depois colocar no YouTube, mas agora vem o sinal de Jonas. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Será que há algo mais milagroso do que ver um homem com a mão e a mão? Será que há algo mais milagroso do que ver um homem com a mão mirrada e a mão ficar igual a outra? Será que há algo mais milagroso do que ver um cego, um surdo, um mudo ver, ouvir e falar? Será que há algo mais milagroso do que isso? Aí, a resposta de Jesus: eu não sei se você está pedindo mais um sinal para Jesus, e isso é bom. Os sinais são bons, os sinais são placas, os sinais são indicações, os sinais são proféticos, mas aqui é um sinal tipo assim, ó, o Espírito Santo me convenceu, mas me dá mais um sinal. É isso que está acontecendo, entendeu? Eu sei, eu entendi, o Espírito Santo me convenceu, mas eu sou tão ruim que mesmo convencido que o reino é chegado, me dá mais um sinal? Só para provocar. Só para mostrar minha incredulidade, entendeu? Não é uma dúvida, não é a prova dos 9, não é nada, não é maldade, entendeu? É o diabo tentando transformar pães em pedras, e aqui é os fariseus endemoniados, os filhos de Belial, dizendo: faz um grande sinal. Está entendendo que se Jesus não tivesse vencido no deserto, ele não estaria vencendo agora. Essa que é a questão. Mas vamos lá, vamos ver a resposta. Porque alguém desafia a gente. Você está pensando quem? Quem? Traz o mais endemoniado aí. Vem, legião. Traz o mais ferrado, o mais quebrado, porque eu vou orar e Deus vai abençoar. Eu vou provar quem eu sou. É assim que eu vejo por aí. É assim que eu vejo por aí. É assim que nós temos a tendência. Mas vamos ver, né? Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Adúlteros, incrédulos, prostitutos, religiosos. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Jesus diz: nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas